Boa noite, gente. Nossa terceira live da semana e cada vez as lives vocês estão vendo que estão ficando mais especiais, mais únicas. Espero que vocês estejam curtindo muito. E deixa eu ver se eu adiciono aqui o professor Paulo. Cadê ele? Pronto, professor Paulo. Espero que já tenha aceitado. Apareceu aí, professor Paulo? Já convidei? Ah, pronto. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, professor Renato. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me ouvem bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Muito bem. Eu estava aqui falando com o Hugo. Estava só dando as instruções para ele entrar também. Vamos ver se ele já vai entrar. Quando ele entrar é Hugo OFC, se não me engano, o Renato. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Já convidei. Hugo, é só aceitar. Já fiz o convite aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Professor Renato, professor Paulo Enio. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Deu certo. Primeiro, satisfação muito grande participar da live com vocês. Ah, que beleza. A satisfação é toda nossa. É sempre muito bom ter os nossos colegas e principalmente aqueles que são bem-sucedidos, que são inspiração para os nossos colegas médicos e dentistas que fazem parte aqui do grupo do Perito VIP. É sempre bom ter você aqui conosco, viu, Hugo? Obrigado mesmo pela disponibilidade do tempo. Aí a gente sabe que é uma correria. Você tem menino pequeno, eu sei como é que é isso. É a correria. Mas eu lembro justamente disso, assim, que na época de concurseiro, né? A gente olha, assim, para os profissionais da área, para os professores, com uma admiração muito grande, né? Parece uma coisa muito distante. E o Paulo Enio foi meu professor, né? Então, assim, era, assim, um ídolo, né? E agora poder participar da live com vocês é, assim, não imaginava que chegaria um dia nisso. Obrigado, Hugo. Obrigado mesmo. Aproveita que você começou a falar dessa parte aí de quando eu fui, quando eu tive o prazer de estar com você dentro de uma sala de aula. Conta aí como é que você começou a sua trajetória aí. Você estava fazendo medicina e Isso. aí como é que surgiu a medicina legal na sua vida? Como é que foi isso? Então, na faculdade eu tive aula com o professor Maltos, excelente também, dispensa comentários. E me interessei pela disciplina, mas assim, era no começo do curso, então fica mais assim, mais vago, né? Como uma opção mais lá atrás. Aí quando saiu, começou o burburinho do concurso, Você eu pensava tava... em outras especialidades, você pensava em ser outra coisa. Isso. Se me interessei, mas assim, não é o que fui atrás naquele momento, né? Você tinha o que em vista, assim, mais ou menos? Era cirurgia? Patologia, eu acabei fazendo, eu fiz patologia. Ah, legal, legal. E aí quando surgiu o burburinho do concurso, eu estava no final da faculdade. Então, O concurso de 2015. 2015, exatamente. E aí no final da faculdade de medicina, assim, é muito assim, residência médica, então eu mesmo nem ouvi falar do burburinho. Eu fui saber do concurso na publicação do edital, que assim, não é o ideal, né? O ideal é você começar a se preparar antes. Foi até na época eu senti, se eu já tivesse me preparado, agora seria só revisar. Mas, paciência, né? Foi onde eu soube. Eu pensei, tá aí a chance. O edital foi em dezembro de 2014, eu ia para o último semestre da faculdade. Uhum. Aí ali eu decidi, não, vou fazer isso aqui. Parei estudo para residência. Falei, não, agora eu vou estudar para o concurso. Que até... Você estava no último semestre da faculdade, estudando, estava no internato, estava estudando para residência, e aí um dia caiu uma bomba em cima de você, que é assim, ó, saiu o edital para PCDF. Foi isso. Exato, exatamente. Eu não, com esse edital aqui, aí assim, cada um tem suas prioridades, né? Mas o que eu pensei foi, residência tem todo ano. Das hipóteses, presta ano que vem, no outro. O concurso eu não sei quando vai ter outro, né? E é uma garantia para o resto da vida. E deixa eu te contar uma coisa, esse seu aí, depois dele, não teve mais Exato. não. Já fazem 10 anos. Já fazem 10 anos, não saiu o edital ainda, né? Saiu outro. Imagina só, olha o tamanho da oportunidade que está para aparecer
tanto aqui no DF, quanto na Polícia Federal, quanto Maranhão, Piauí, Tocantins, Rio Grande do Sul, todos esses concursos estão para sair agora. E às vezes as pessoas não se ligam muito nesse intervalo entre os concursos, né? Até hoje, professor Renato, teve uma colega que mandou um direct para a gente perguntando assim, quando é que vai sair um concurso para Minas Gerais? Aí eu falei, caramba, foi semana passada, não tem uma semana que foi a prova. E aí, né, é complicado, porque outro concurso vai demorar um pouco para sair, né? Bom, mas continua, me conta. Só Bom, tirar uma dúvida, Hugo. Sim. Você disse depois que fez patologia, Isso. né? Você Eu acabou fiz patologia. fazendo. Você fez quando já tinha tomado posse? Eu entrei na residência, assim, o concurso tem muitas etapas, né? Então você acaba demorando até tomar posse. Então eu entrei para a residência, aí eu fui nomeado na metade da residência para o concurso. Aí, Conseguiu conciliar. Consegui 1 ano e meio ali, ralação, viu? Ralação. É só Residência são 60 porque o pessoal horas. não sabe, né? Que quem estuda, faz um curso de pós-graduação, graduação, residência, o que for, contanto que seja estudo, você pode ter um horário especial de trabalho para exatamente você conseguir se especializar, se aprimorar, né? Ter mais conhecimento. E muita gente tem dúvida se depois que passa no concurso, se pode, né? Fazer uma residência, fazer uma pós-graduação, mas pode, gente, pode. E havendo essa compatibilidade, e consegue essa licença. Se não houver, tem como tirar a licença para você pegar e estudar. Tem as opções. Pode continuar, Hugo. A residência ela tem uma peculiaridade, que ela não é trabalho, ela é estudo, ela é uma pós-graduação. Então não é naquela questão de acúmulo de cargo público. Você pode fazer, ela é pós-graduação. Legal. Tem muita gente que pergunta sobre isso, viu? Muita gente. E aí o Renato mesmo fez especialização, enquanto ele já era perito, viajava. 2 especializações e fiz o doutorado agora, né? Acabei. Exatamente. Eu fiz o meu mestrado também, eu já era perito, fiz uma especialização também, já sendo perito, então dá para estudar, dá para se especializar, né? Essa é a nossa experiência aí, dá para se especializar, dá para estudar enquanto você já é perito, né? Continua que eu tô gostando da história. Então aí eu fui estudar, assim, saindo do zero, né? Pensei, tô saindo do zero, procurei os cursinhos, procurei tudo. Aí tive contato com o cursinho do professor Paulo Enio, com o professor Maltos, e peguei um outro cursinho em paralelo também, muitas pessoas fizeram isso na época. E aí comecei a ver as matérias gerais, né? Sem ser a parte de medicina legal. Um colega no cursinho começou a me fazer umas perguntas de medicina legal, e eu me toquei, gente, o concurso é de medicina legal, e eu não sei medicina legal. Né? Eu preciso dar um jeito de estudar isso aqui em paralelo ao cursinho. Aí eu comecei a estudar. Peguei dicas de onde começar, né? Do zero, onde é o pontapé inicial. Aí o colega me deu dica de uns vídeos no YouTube, de um colega de Minas Gerais, que são uns vídeos, assim, básicos, introdutórios, muito bons como um pontapé inicial. Então pensei, vou começar aqui. Peguei os vídeos dele, assisti, comecei a fazer meu resumo ali já, assisti os vídeos e anotava tudo. Acabei os vídeos. Vamos para agora fazer questão, né? O objetivo final é acertar a questão. Mas assim, aí vale um paralelo que na época, medicina legal como é uma coisa muito específica, não tinha nada assim mastigadinho, questão prontinha aqui para você, né? Classificada bonitinha. Era assim, aquele apanhado procurando prova na internet, procurando gabarito, questão comentada, gabarito comentado, esquece, não tinha mesmo. Aí fui fazendo apanhado das provas ali, pensei, vou responder questão. Cada questão eu respondo, estudo a questão e já anoto o meu resumo. Eu decidi que eu ia centralizar meu estudo em um resumo de medicina legal, né? A parte de medicina legal é fazer um resumão com toda a matéria. Então fui, fazia questão. Aí quando fui para a questão, eu vi que o vídeo era muito básico ainda, valeu como pontapé inicial, mas toda questão eu precisava estudar. Aí peguei um livro tem o Higino e o França, que são os dois mais famosos, né? Eu me dei melhor particularmente com o Higino, mas isso é pessoal. E estudando pelo Higino, pela internet e colocando no meu resumo. Eu pus como meta para mim responder as questões parecidas com o meu concurso. Meu concurso era múltipla escolha. Então eu pensei, vou pegar todas as provas de medicina legal que eu encontrar de múltipla escolha, eu tenho que responder todas essas. Esse é o meu mínimo.
E assim eu fiz. Respondi todas, depois fui respondendo, procurando as questões de certo e errado. Fui respondendo todas e botando meu resumo. Eu imagino, Hugo, que você deve ter perdido um tempo, perdido não, mas gasto um tempão para procurar essas provas, porque não era tão Nossa. fácil, né? Não, trabalheira, prova por prova, uma a uma procurando. Não, e aí você acha um site que tem uma, aí quando você entra, opa, é pago. Ah, não, vou aqui no outro e não tem tem a prova, mas não tem o gabarito. Aí eu sei como é que é. A gente fez isso, né? Muito tempo atrás a gente fez isso. E hoje, pô, hoje as coisas, as informações estão muito mais fáceis, né? Só para você ter uma ideia, hoje, olha, o Hugo, gente, ele já é médico legista e perito criminal federal bem antes da gente começar com o curso Perito VIP, tá? O Hugo não foi aluno do Perito VIP, porque ele já tem mais tempo de carreira aí. Mas lá no Perito VIP, Hugo, uma das coisas que a gente fez primeiro, eu e o Renato, quando a gente decidiu montar o curso, foi, cara, a gente precisa entregar aquilo que a gente gostaria de ter na época que a gente estava estudando. E aí, o professor Renato falou assim, nós precisamos entregar questões. Eu tenho a solução. E aí o Renato pegou o compilado que ele tinha de provas, e que são muitas provas mesmo, e pra você ter uma ideia, praticamente todas as provas dos últimos 25 anos, de médico legista e de odontologista. Ó, E aí, médico legista, acho que já está em 61. São 61 provas. mais de 3 mil questões de medicina legal e aproximadamente 2.500 questões de odontologia legal. E aí a gente falou, não, vamos entregar isso, porque fazer questões é o que o cara vai fazer no dia da prova. Não adianta o cara ser o melhor, o especialista em medicina legal, em odontologia legal, saber tudo da matéria e com o Van Hel ali na cabeça, se ele não souber fazer prova. Se ele não souber acertar as questões, concordar com o gabarito. Então a gente falou, cara, nós precisamos entregar um treinamento intensivo, um treinamento de verdade, para que esses nossos alunos cheguem no dia da prova falando assim, eu posso até não saber a questão, mas eu sei acertar, né? Que às vezes acontece. Você olha uma questão... Facilitar o trabalho do estudo também, né? Por exemplo, imagina, Hugo, quando você estava lá estudando, aí você estava estudando traumatologia, temperatura. E aí não tinha como você catar somente questão disso. Aí a gente fez de um jeito, né, que você consiga filtrar. Não, eu quero só questão de traumatologia, temperatura, do ano tal, da banca tal, certo ou errado. Nem precisa ser múltipla escolha, você escolhe tudo, tudo. E aí isso agiliza muito o estudo. O cara que quer treinar uma coisa específica, né, com um assunto específico, ele consegue. Facilita demais, que justamente eu fazia prova a prova. Então, assim, as questões apareciam de temas aleatórios, né? Então, assim, estudando, assim, tudo misturado. Se tivesse o perito VIP na época, teria facilitado bastante a vida. Um pouquinho, Bastante a vida. É bom estudar misturado quando você já contemplou tudo, né? E aí você quer se testar em cima de tudo. Aí tudo bem, aí é legal. Tipo um simulado, né? E tem, né? Tem essa opção também lá no Arsenal, tem essa opção para os nossos alunos. Mas continua, vai lá, Hugo, vai lá. Perfeito. Só um adendo aqui, vou responder a pergunta aqui do Diego. O Diego está perguntando como funciona a carga horária para médico legista na PCDF, se é plantão. Então, Diego, o IML ele tem vários setores lá dentro. O setor, digamos, os principais ali são o vivo e o morto, que são o gargalo, onde todo mundo entra no primeiro momento. Ali é plantão. Ali você monta escala, monta seus horários e faz plantão. Plantão fixo por semana, não é 24 por 72, é de horário fixo. Nos demais setores, como na patologia, na radiologia, na psiquiatria, normalmente é regime de expediente. Então você faz no horário fixo ali, expediente de manhã ou expediente à tarde, horário fixo. Então é isso, tem plantão e tem expediente. Tem para todos os gostos, mas depende do setor que você está. E a carga horária semanal, aí depende do estado. Aqui no DF é 40 horas, né? O único que eu me lembro que são 20 horas ainda é de Goiás. Não é isso? Acho que tem um outro estado que ainda tem perito médico legista de 20 horas. Acho que é exceção atualmente, né? Mas e aí? Aí você estava estudando, fazendo um monte de questão. Isso. E aí foi em cima da prova. Fiz todas as questões ali, né? Fiz muitas questões.
isso foi interessante. Isso foi antes de começar propriamente medicina legal nos cursinhos. Que aí entra que o pessoal pergunta, né? Se vai sair edital, se começa a estudar ou não. Eu comecei a estudar medicina legal antes das aulas. Para mim foi maravilhoso, porque a hora que chegou nas aulas, as aulas foram revisões para mim. Eu já tinha visto a matéria, eu não estava aprendendo. Então, me ajudou a fixar o conhecimento. Perfeito, perfeito. E aí, isso foi, né, você estudou, então, a partir do edital até a data da prova, como você está falando, isso foram uns 3 meses, mais ou menos. Mas, Isso. pelo visto, pelo que você está falando aqui, 3 meses, mas assim, intensos, né? Intensos. Já assim, conciliando com a faculdade. Então, foi uma época que eu até falei com hoje minha esposa, né, na época minha noiva. Falei, ó, a gente vai agora, ó, vai ser um tempo meio difícil, né? A gente vai se ver, mas vai se ver menos, né? A gente vai se encontrar, tipo assim, eu não vou ficar o fim de semana disponível, um dia inteiro disponível. Eu vou ter que estudar, vou ter que parar Falar e nisso, como estudar. é que é o nome dela? Natália. Natália. Já queria deixar aqui o nosso agradecimento à Natália, porque, né, a Natália liberou o Hugo para estar aqui conosco 1 hora do dia dela. Imagina, com um menino pequeno e ela está liberando o Hugo. Então, obrigado, Natália, obrigado. Heroína, tá segurando as pontas ali. E aí ela era sua noiva, ela estava ali, ela era noiva, né, na época. Isso. E aí você ia estudando. E aí foi, como é que foi assim? Chegou o dia da prova, nós estamos falando ainda da PCDF, chegou o dia da prova, você já estava se sentindo preparado? Como é que foi? Eu estava, assim, eu não estava muito confiante, mas eu senti que, assim, o que eu podia fazer, eu fiz. Né? Pensei, nossa, assim, eu tinha medo de não passar, mas pensava que eu preciso passar. Foi Então ficava naquela angústia. Oi, perdão? Foi o primeiro concurso que você fez? Eu tinha feito ali, eu fiz algumas semanas antes, eu fiz a prova de papiloscopista para treinar. E foi excelente, foi maravilhoso. Dou até essa dica. Que a prova de papiloscopista, o que aconteceu? Não foi tão organizada. Então, assim, eu cheguei, não me deixaram entrar com a chave do carro, aí por fim tava bagunça, o povo entrando com mochila, aí distribui a prova, uma sala com prova, outra sala sem prova, isso foi mexendo com a cabeça do pessoal. Como não era o meu concurso, depois eu trouxe essa situação para outras pessoas que me orientaram, ó, bom que você já pegou a experiência, no seu concurso, você senta e relaxa. Tá bagunçado? Deixa os outros se estressarem, você senta e faz sua prova. Então foi perfeito para pegar a experiência. Fica essa dica aí, fazer os concursos te dá experiência de prova. Vale a pena. Perfeito. Esse é o raciocínio. É isso aí. É muito mais fácil quando você já conhece o caminho. Exato. Bem mais fácil. Exato. Que se te pega de surpresa, né? Uma prova dessa que tá uma situação meio bagunçada, te pega de surpresa, você fica nervoso. Né? Tem gente que nunca fez concurso, aí esquece, por exemplo, de reservar o tempo para preencher o gabarito. Exato. Ainda tem isso, treinar a administração do tempo, né? Que tem que fazer as discursivas, tem que dar tempo de fazer a discursiva, passar limpo se você for fazer o rascunho. Tudo isso é tempo que toma. Esse concurso seu da PCDF, a banca foi o IADES? A banca foi a Funiversa. Funiversa. Gente, não existe mais Funiversa. Funiversa foi também a do meu concurso. Do meu também. Ixi, Maria, eu tô ficando velho. Ela já não existe mais. Hugo, e aí, cara, aí você mesmo, assim, você sabia que você tinha feito o seu melhor, mas aí quando saiu o resultado, tava lá, seu nome. Como é que foi isso? Como é que foi essa sensação? Pô, primeiro concurso, me esforcei pra caramba, tô ainda terminando a faculdade. Como é que foi receber a notícia? Quem que tava com você? Como é que foi essa sensação? Cada resultado, né, cada etapa foi gerando, assim, emoções, né? Primeiro, eu saí da prova e pensei assim, fui bem, mas não deu. Essa é a impressão que eu tive quando eu saí da prova. Vou ficar ali em 100 alguma coisa. Eram 20 vagas, mais 40 cadastro reserva, né? Então, 60 pessoas que iam para academia. Pensei, vou ficar em 100 alguma coisa, fica para a próxima. Aí saiu o resultado, eu estava em 75. Estava fora da academia, mas estava classificado. Né? Ia corrigir minha discursiva, ia participar das etapas. Então já melhor, né? Tô dentro ainda, tô no ranking. E aí a discursiva é que foi interessante. Minha esposa, acho que alguém avisou para ela, eu tava dormindo, ela me cutucou e falou, olha, saiu o resultado da discursiva. Só falou isso, né? Levantei e fui correndo com o computador, Hugo, eliminado. Nossa,
um baque gigantesco, né? Pensei, nossa, toda essa dedicação agora acabou. Foi uma correção na época, eu não sei o que foi, mas assim, eliminou quase todo mundo. Não sobrou gente para preencher as vagas do concurso. Não sobraram os 20. Mas até então eu não sabia disso, né? Eu só vi o meu nome eliminado do lado. Então, assim, emoção, assim, flor da pele, né? Nossa, desesperado. Aí, por fim, tanto que depois recorrigiram as provas. E aí, voltei pro ranking e já estava dentro das vagas da academia. Então, assim, já, beleza, já mais contente. Então E aí, você conseguiu voltar para o jogo e ainda ganhar posições. e ganhar posições, perfeito. Você chegou a fazer recurso ou foi só uma recorreção mesmo? Eu cheguei a fazer recurso. Isso é interessante também. No dia que saiu esse resultado, eu ia viajar. A gente ia para Las Vegas. E aí saiu esse eliminado e tinha o prazo para recurso. Né? Eu pensei agora, vou, não vou, o que eu faço? Por fim eu decidi, falei com a minha esposa, eu vou, mas eu vou fazer recurso lá. Botei o Higino Hércules e o França na mala e fui. Chegou lá e era assim, um dia de passeio, um dia de hotel, com o livro ali, fazendo recurso. Cara, Aí foi assim, aí que história é essa? Essa aí é legal. Essa é legal. em Las Vegas ali estudando, fazendo recurso. Acho que você é o primeiro cara que passa umas férias em Las Vegas com Higino Hércules e Genival Veloso de França. Eu Bem imagino acompanhado, bem acompanhado. os caras da alfândega lá, os da imigração americana, olhando na sua mala assim, falando, pô, esse cara veio, ó, né, veio bem intencionado. Veio bem intencionado, esse aí é um bom imigrante. E aí depois, então, aí saiu a notícia de que você estava aprovado. Isso. Aí essa notícia estava aprovada. Aí a notícia do recurso, né? Aí eu estava de plantão, já tinha formado, né? Estava de plantão. E vi a movimentação nos grupos. Ah, saiu. Pô, eu tô de plantão, não tem como eu olhar, né? Mas, pô, eu quero ver isso agora. Aí já mandei na minha família, ó, saiu, alguém consegue olhar para mim essa lista, pelo amor de Deus? Aí foi meu cunhado que olhou e mandou, você tá de volta, você passou, você não foi eliminado não, você tá de volta. Opa, beleza, E já ficou fiz o plantão dentro mais das feliz. vagas dessa vez? Da redação, eu voltei dentro das vagas da academia. Show. Então, assim, eu iria para academia. Já Massa. melhorou bem. E aí eu tinha como uma filosofia no concurso jogar com aquele jogador com regulamento embaixo do braço, né? Nosso regulamento é o edital. Então, já indo para a fase da academia, como que era na PCDF, não sei se ainda é assim, né? Vem a nota do concurso e vem a nota de uma prova da academia. E soma essas notas para dar a classificação final. Então, pensei, aqui é mais uma chance, né, minha última chance de galgar mais posições, de chegar ali próximo das vagas. Então, durante a academia, assim, para algumas pessoas a academia é até meio que férias e tal. Para mim, eu parei ali a academia, eu e o Alexandre Castro, grande amigo Alexandre Castro, e estudamos assim, a gente decorou as apostilas. Decoramos assim, tinha na apostila os batalhões do Corpo de Bombeiros. A gente sabia o número de cada batalhão onde estava. Está em Planaltina. Quais os batalhões em Planaltina? A gente sabia de cor. Legal. E aí eu ganhei mais posições. Eu cheguei na academia na posição 38, eram 20 vagas, né? Saí na posição 23, então já estava ali beirando as vagas do concurso. Pensei, Caramba, você foi dos 75, mais ou menos, como você falou, isso. Quase que para dentro das vagas. Você foi por 23. Quase para dentro das vagas, exatamente. E é isso, é jogar com o regulamento embaixo do braço, porque o concurso, ele não é única e exclusivamente de uma prova teórica. Os concursos, eles são compostos por várias fases, né? A primeira fase, às vezes, é a prova objetiva, mas aí vem prova discursiva, avaliação de títulos, avaliação psicológica, avaliação física, avaliação médica, curso de formação e, dependendo do concurso, dependendo do edital, às vezes quase todas as etapas contam pontos, né? E vão somando pontos para no final chegar na classificação. Uhum. Se não contam pontos, né? Se não são classificatórias, todas são eliminatórias. Então, exato. Tem gente que também cai, né? Aí no meio do caminho. Fica até a dica isso aí de tem gente que cai. TAF, concurso que tem TAF, treinar para o TAF. Porque às vezes o prazo entre a prova e o TAF é longo, dá para você se preparar. Mas às vezes é curtinho, às vezes é menos de um mês. Então, assim, se tem TAF, não subestima o TAF.
Meu primo dá essa dica, não subestime o TAF, treina pro TAF. Boa, e a gente está falando com médicos e dentistas aqui. E normalmente médicos e dentistas têm uma vida mais corrida, né? Mais corrida ao contrário, né? Devia ter que fazer mais corrida, mas É, tem uma vida tão ocupada que às vezes esquece um pouco da preparação física, né? exato, vai ficando de lado. Responder aqui a Jéssica, né, perguntando sobre o que é o treinamento da academia. Jéssica, acredito que a maioria das polícias civis e científicas tem uma academia de polícia, onde você faz o curso de formação. É a última etapa do concurso. Depois que você já passou por tudo, pelas provas, pelo TAF, pelo exame médico, você vai ali e faz um treinamento. É um treinamento para você ser policial. E geralmente ele vale ponto dentro do concurso também. Isso é a academia. Eu vou fazer uma analogia. Parece o colégio. Pronto. Perfeito. Você tem aula o dia todo. Exato. Volta a ser aluno. E é onde o policial, né, o futuro perito, aprende o básico ali de como é ser um policial, de como é ser um perito, vai assistir alguns tipos de perícias com os mais antigos, né, com os professores mais antigos, vai, se fizer parte de uma polícia, vai aprender a dar tiro, vai fazer, né, flexão, vai fazer toda aquela, né, aquela coisa que um policial tem que saber fazer. Mas aí, Hugo, vou ter que acelerar aqui, porque a sua história é longa. Assim, Então, Aí, a história ainda está na PCDF, ainda nem chegou na PF. exatamente. Aí você entrou na PCDF. Como é que foi? Você tinha, pô, 20 e poucos anos, era um perito médico legista. Como é que era a sua vida na PCDF? Como é que foi isso? eu entrei lá, assim, isso é interessante da gente sempre relembrar, né? Porque a gente cai numa rotina, vai, às vezes cai numa mesmice. Mas eu lembro do meu primeiro dia no ML, eu estava assim, encantado. Tava assim, nossa senhora, aconteceu mesmo. Né? Eu tô aqui. Então, assim, eu lembro que, assim, aí você nem sabe, assim, direito, você nunca fez, né, o serviço de fato, você estudou. Mas a prática é a prática, né? Então, assim, eu tava, assim, bobo, né? Assim, igual criança, conhecendo aquele mundo e pensando, nossa, agora, né, agora, além de tudo, além de trabalhar com o que eu gosto, tem uma garantia, que é o serviço público, né? Tem um salário aí pro resto da vida, não é um salário ruim pro resto da vida. Então, assim, aquela sensação ali da posse não tem como explicar. É o esforço sendo pago, né? E você trabalhou na PCDF, você ficou quanto tempo? Na PCDF eu fiquei quase 3 anos e meio. Na mesma sessão, os 3 anos? Não, não. Eu entrei, todo mundo entra ali no plantão, né? No vivo, no morto. Mas como eu era residente de patologia, eu fui aos poucos sendo puxado para o laboratório de Laboratório. patologia. Isso. Por fim, eu estava na patologia e fazia plantão domingo no morto, né? Porque o domingo não era escala fixa, era rotativa. Aí no meu domingo eu fazia no morto. E enquanto isso, você trabalhava em outro lugar, fora da polícia também? Eu fazia residência, quando eu acabei a residência, eu trabalhava em laboratório de patologia. Ah, tá. Porque é uma das perguntas também que a gente mais recebe. Né? O perito, o médico legista, ele vai conseguir trabalhar também num consultório particular? Vai conseguir trabalhar em outro, né? Além da residência, vai conseguir trabalhar num outro emprego público? A gente recebe muito esse tipo de pergunta e a gente responde, né? A gente fala, olha, a Constituição Federal ela prevê esse tipo de acumulação para os profissionais de saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Mas a gente responder, às vezes, é uma coisa. Quando alguém vem e fala, eu fiz, eu faço, né? Eu tenho 2 empregos, é diferente. Assim, ali dos colegas na PCDF, quase todos tinham algum outro emprego. Essa questão, assim, é tranquila. É tranquila, assim, às vezes você talvez tenha que prestar alguma conta aí para ter mas assim, ninguém vai te proibir. É só prestar as contas certinho. Quase todos tinham outro emprego. Muito raros quem trabalhava só lá. Na Polícia Federal, não. Na Polícia Federal, assim, a Polícia Federal, a princípio, entende que não pode acumular. Calma que nós vamos chegar na federal. Isso. Calma. Eu só ia dar o exemplo já que a gente falou em todas essas lives, essas 3 lives do professor Mounts, o professor Mounts é exatamente ele, na época, né, médico legista da PCDF, já se aposentou, mas professor universitário, né, de uma universidade federal, que era a UNB. Ele ainda é professor hoje em dia. E então, ele acumulava 2 cargos públicos. Então, sem problema também. Você acumular um de professor e o de perito médico legista. Isso está na Constituição. Beleza. Aí, Hugo,
beleza, você estava lá, estava feliz, fazendo sua residência, Tava fazendo. lá tranquilo. Tranquilo. Aí, não, vai E vir o aí, edital da PF aí. aí passou esse burburinho, e aí como é que foi que você decidiu fazer? Falou, pô, vou. Já passei no mesmo, vou tentar passar no outro. Como é que foi isso? Aí saiu a edital da Polícia Federal. Eu tinha, assim, uma estima, eu tive aula com o meu atual chefe, né? Tive aula com ele no cursinho, Alexandre Pavan. E, assim, eu me interessei pelo trabalho da Polícia Federal. Assim, eu tinha uma estima por aquilo ali que era, de certa forma, místico, né? Apesar de não conhecer, eu tinha essa estima. Aí saiu o edital, eu estava ali no final da residência, pensei, vou prestar. Assim, ali já era uma realidade diferente. Ali eu já estava no IML, estava na residência, já não tinha esse tempo todo disponível, né? Mas, em contrapartida, já tinha estudado bastante pouco tempo antes. Aqui que entra o que eu tinha comentado. Vale a pena estudar mesmo assim, não tem o edital ainda, porque você já fica com aquilo sedimentado. Para mim foi exatamente o que me salvou para a Polícia Federal. Então eu já estava sedimentado, não fiz cursinho, ali eu peguei o meu resumo, que eu fiz ali respondendo as questões, peguei meu resumo e revisei ali. E aí fiz a prova, assim, já com uma cabeça mais tranquila também, que ajudou muito. Que na Polícia Federal, assim, eu precisava, né? Até então não tinha emprego, então eu precisava daquilo. Na Polícia Civil era assim, se eu passasse seria legal, mas se eu não passasse eu já tinha um emprego. É, Aí, na civil é que era o primeiro, você não tinha emprego, era, né? Agora, na exato. federal, aí era mais tranquilo, certo? Isso, já a cabeça mais tranquila, né? Sem aquele estresse todo, que Exatamente. ajuda E a gente também. bate muito nessa tecla, porque alguns colegas falam assim, não, eu não vou fazer esse concurso agora, eu quero fazer só o, sei lá, do Piauí quando lançar. E aí a gente fala assim, olha, quando você se prepara para um concurso de odontologista ou de médico legista, você automaticamente está se preparando para todos os outros. Porque os editais, eles são muito parecidos, pelo menos na matéria específica. Claro que vai ter ali uma legislação estadual que vai cair num, não vai cair no outro. Um vai cobrar um direito penal, o outro vai cobrar um processual penal, um vai cobrar o administrativo, o outro constitucional. Mas a parte dos conhecimentos específicos, que vale, sem dúvida, muito mais pontos do que as outras matérias, cara, essa é muito parecida. Então, se você está estudando fora, que a odontologia legal e a medicina legal não sofrem tantas atualizações assim, né? Então, o cara, às vezes, está estudando, como você fez em 2014 para um concurso, o da Polícia Federal foi em 2018. Edital 2018, a prova, acho que foi 2018 Foi também a prova. Foi, foi, 2018. Olha aí. foi. E, professor Paulo, ainda tem o lance da específica, na grande maioria das provas, valer mais pontos. Uhum. E Mais ser o assunto que vai cair na discursiva. Também, na grande maioria, o assunto da discursiva para esses cargos de perito é a parte específica. E Exato. a discursiva normalmente vale aí 10 a 20% dos pontos da prova, né? Então você tem. Inclusive, salva algumas pessoas que estavam fora das vagas. Exato. Elimina também, né? Pode É, eliminar ou pode elimina salvar. também, né? Mas essa questão de eliminar é interessante, né? Assim, enquanto tem recurso, você recorre, você não desiste. A gente tinha um grupo da PCDF, que era eu e mais dois amigos que não passamos, que foram eliminados, né? Então a gente fez um grupo chamado Vamos Passar, aquela esperança que quem fica de fora olha e isso aí vai dar em nada. O grupo era eu, o Alexandre Castro, que está da PCDF hoje, e o Marco Nakagawa, que fez a live ontem. Ou seja, deu certo, recorremos, fomos atrás, os três entraram. Olha aí que bacana, tá vendo? Inclusive hoje ainda é prazo para quem fez a prova de médico legista no domingo, ainda está no prazo de fazer os recursos. Então olha aí como essa experiência do Hugo vale para todo mundo, né? Ele fez os recursos lá da redação dele, voltou para o jogo e eu também já passei pela mesma experiência, eu fui eliminado na redação, fiz um recurso, aliás, eu fiz o recurso, né? Já contei essa história algumas vezes aqui, eu parei 3 dias da minha vida para fazer o recurso da redação. E com certeza o meu recurso ficou muito melhor do que a minha redação, né? E eu ganhei os pontos que eu precisava e voltei para o jogo. Então, o concurso ele tem todas essas nuances, né? Não é só fazer a prova ali no dia. Depois você tem que continuar jogando o jogo, né? Fazer um E outra coisa, recurso. Paulo, eu não contei a história, mas no meu concurso tinha o pessoal das vagas, tinha cadastro de reserva e tinha os excedentes. Eu estava no cadastro de reserva,
eu estava relativamente tranquilo. Só que tinha um cara que estava nos excedentes que ele tomou bomba em alguma etapa do concurso e ele resolveu, sou excedente, isso não vai para frente, não vou nem tentar. Depois, no futuro, ele se arrependeu, porque todo mundo foi nomeado, inclusive os excedentes. E aí, ó, esse perdeu. Não foi até o final. Exatamente. Passei isso na Polícia Federal. Fiz seu concurso ali, excedente também. Eram 2 vagas o concurso da Polícia Federal. Aí estava ali como excedente, fazendo as etapas, né? E aí você encontra as mesmas pessoas ali no exame médico e tudo. E aí tinha um colega que era agente, estava fazendo para delegado. Ele falou isso, ele, não, sou excedente, assim, fazendo aqui só porque, assim, ele falou, a Polícia Federal não chama excedente. Mas eu não vou dormir tranquilo se eu desistir agora, né? E eu tava na mesa também, não, sei que eu não vou entrar, mas eu não vou desistir, né? Eu vou fazendo até onde der. Me conta, Hugo, eram quantas vagas e você estava em que posição? Eram 2 vagas. A princípio, eu fiquei ali, eu acho que foi em 10º, no início ali. Então, assim, bem distante, né? Até um colega meu falou, nossa, se a gente entrar, sabe que é muito baixo, né? E realmente era, ele estava certo, né? Mas o concurso tem muitas etapas, o concurso da polícia tem isso, então cada etapa você pode galgar posições. No TAF, eu fui de 10º para 5º, metade da galera da minha frente já bombou no TAF. Então, assim, já fiquei mais perto. E aí foi toda uma briga, uma questão, e acabaram chamando muitos dos excedentes. Então entramos 6 médicos no fim das contas. É desse jeito. Teve o concurso do Rio de Janeiro, de médico legista. Acho que inicialmente eram 20 e poucas vagas, chamaram mais de 60. Exato. Você não sabe o que vai acontecer. Enquanto Então, você está no jogo, fica no jogo. exatamente. O último Tá. concurso de médico legista, a gente estava fazendo as contas, eram 9 vagas, não era isso, professor Renato? E chamaram 54, não foi? 6 vezes. O de Minas. O de Minas. É. Gente, Então, às vezes a gente até fala, é porque quando a gente fala, parece que é suspeito, né? Parece que é assim, não, são os professores que estão falando, isso aí é para eles poderem vender mais curso. Cara, a quantidade de vagas, ela não diz absolutamente quantos médicos ou dentistas serão nomeados. Porque a quantidade de vagas, normalmente, de um concurso, é assim: eles colocam um número mínimo, porque aquele mínimo ali é o número de vagas que tem que chamar. Só que, do momento em que aquele número é definido até a data que vão dar posse para os primeiros candidatos, tem um monte de colega que aposentou, que passou em outro concurso e resolveu sair, que, sei lá, viajou, foi morar fora, morreu, sei lá. Porque para você dar um start no processo de abrir outro concurso, demora, é expendioso, é tempo, é dedicação, é caro para a administração. É tanto que tá aí, ó, 10 anos sem concurso para médico legista. E 8 anos, eu acho que para concurso sem perito criminal. Então, é muita coisa. Exato. E assim, justamente é caro, né, fazer um concurso. Fazer uma academia é caro. É muito mais fácil você aproveitar quem já fez do que fazer uma nova academia. E aí você já estava em quinto. Como é que foi que isso evoluiu? Aí chamaram, você foi até o final, dentro das vagas, quer dizer, dentro do número de 6 ali, que foi o que chamaram no final, né? Por fim, olha só, aí o improvável foi acontecendo, aquelas coisas parecem são feitas para acontecer mesmo, né? Por final, lá na frente, ampliaram as vagas de 2 para 5. Pensei, tô dentro. Fui olhar, tinha alguém na cota me passando. Eu morri na praia. Agora eu morri na praia mesmo. E dei pro morto na praia, né? Lá na frente, descobri que assim, foi dividido em 2 academias, né? Foram os primeiros em uma e depois os outros na segunda. Descobri que um colega da primeira academia não tomou posse. Opa, já fui pesquisar ali na legislação e tudo, jurisprudência a respeito, e vi, não, que na situação dessa, então o próximo vira vaga. Eu era o próximo. Opa, então agora eu sou vaga. Fiquei ali, escrevia para Funivest, não, que qualquer era banca. Sebrasp. Sebrasp. Escrevia, ligava, tentava, aí, ó, o cara não tomou posse, agora eu sou vaga, me chama aí para academia. E aí me chamaram assim, não faltava uma semana para começar a academia, eu fui chamado para ir. E aí já tava assim, vou para academia, não sei o quê. Era a época do Covid, né? Fui chamado, 2 dias depois, academia suspensa. Né? Mas, beleza, eu tô dentro, né? Quando tiver academia, eu tô dentro. E aí a academia foi adiada bem, uns 6 meses, assim. E aí, por fim, ainda chamaram mais um colega depois de mim.
Tá Que assim, legal. Bacana. E aí você entrou, o dia que você. Quando é que foi que você tomou posse? aí eu tomei posse em dia, a gente lembra os dias, né, disso, né? Foi dia 22 de dezembro de 2020. Que presente de Natal bom. Presente de Natal, viu? Ah, que legal. Então você já está lá na PF, já tem. Você foi em 2020? Você Isso. passou 2021, 2, 3 e 4. Você já tem 4 anos completos de Polícia Federal. Já tem mais tempo na PF do que ficou na Civil. Exato, exato. Já É progrediu estranho. para a segunda Já classe. estou na segunda classe, já foi a vacância, que eu fiz vacância, né, para sair da Polícia Civil para Federal. Já foi, já tem mais tempo lá do que tinha na Civil. Não pode mais voltar. Não posso mais voltar. O que é a vacância? Vai, porque tem gente que não. Vacância. Depois que você adquire a estabilidade no serviço público, depois de 3 anos no cargo, aí você passa em outro concurso, normalmente da mesma esfera, né? Seria distrital, distrital, união, união. Mas tem uma peculiaridade que a Polícia Civil tem verba da União, né? Então é a mesma fonte de pagamento da Polícia Federal. Então eu passei para um concurso com a mesma fonte de pagamento. Eu solicito vacância, que é a vacância. Eu não interrompo um vínculo. É como se eu avisasse para a administração pública o seguinte, ó, eu sou esse mesmo cara aqui, estou mudando de cargo, mas a gente já tem uma relação antiga. É isso que eu falo para eles. Então, qual que é a vantagem da vacância? Eu sou um servidor mais antigo, né? Sou novo na Polícia Federal, mas já sou um servidor mais antigo. E durante o probatório ali na Polícia Federal, os 3 anos, digamos, se eu reprovo no probatório, eu não vou para o olho da rua. Eu volto para a minha instituição original. E ao mesmo tempo, durante esses 3 anos, digamos, eu fui para a Polícia Federal e não gostei. Eu posso pedir para voltar para a minha instituição de origem durante esses 3 anos. Então, é uma situação muito boa, porque eu, a princípio, fiquei, gente, eu vou trocar o certo pelo duvidoso, mas com a vacância não preciso trocar o certo pelo duvidoso. Eu vou lá e conheço o duvidoso e vejo se eu quero ficar. Legal. Isso é muito legal, isso é muito bom. E você é daqui de Brasília, né, Hugo? Você foi lotado direto aqui em Brasília, assim como é que são quantos médicos tem hoje na Polícia Federal como peritos criminais federais? E vamos falar da lotação, onde que eles estão lotados, como é que é isso? Aproveito para perguntar, né, Hugo, deram a opção para você escolher? Aproveita na pergunta. Não tive a opção de escolher. Para médico, somos hoje, no nosso setor, né, que é o de medicina e odontologia, somos 7 médicos. Tem médicos em outras coisas, né, medicina do trabalho, mas no nosso setor somos 7 médicos. E só existe em Brasília. Nós ficamos em Brasília. Então não tem essa questão de lotação em outros lugares. Não há Inclusive, assim, médicos em outros estados da PF. não. Atuando pelo nosso setor, né, de perícia em medicina legal e odontologia, Mas não fora tem. do setor, qualquer outro médico tem? Você sabe? Parece que tem um colega. Não, parece não, tem um colega no Rio de Janeiro. Porque Fora ele, eu não eu sei tenho notícia que de mais da ninguém. Odonto tem alguns espalhados. Isso eu sei. Odonto tem. Médico tem um no Rio de Janeiro, entrou como perito criminal, mas está atuando na medicina do trabalho. Eu sei dele, não sei de outros colegas. Acho que é só ele mesmo, o resto está em Brasília. Uhum. Certo. Então, são 8 peritos criminais federais médicos, hoje, atuando na PF, sendo que 7 estão na seção e um está fazendo outra coisa. Então, tem mais alguns fazendo outras coisas, né? Tem mais alguns medicina do trabalho aqui em Brasília, mas fazendo perícia em medicina legal somos 7 atualmente. Entendi. E aí, como é que é o trabalho lá? Como é que é a rotina, a jornada? Vamos lá. A jornada de trabalho lá é expediente, então você faz 40 horas por semana, sendo que, na verdade, você faz 35 presencial do trabalho e as outras 5, 1 hora por dia da semana, de atividade física. Então, você tem prática desportiva remunerada, né? E o interessante dessa carga horária, para mim foi muito interessante, minha filha era pequena quando eu entrei e tudo, a carga horária, a grade horária não é fixa. Então, você manobra seus horários. Hoje eu vou ficar mais de manhã, hoje eu vou ficar mais à tarde. Hoje eu preciso sair mais cedo, posso compensar outro dia. Isso é maravilhoso ter essa liberdade. Então, assim, até assim, não tem que chegar às 8, pode chegar às 8h15, pode chegar às 8h30, pode chegar às 9. Isso é perfeito. Quanto ao trabalho em si, embora seja medicina legal também, tem suas peculiaridades em relação à PCDF. São instituições que
trabalham de Só forma interromper, diferente. Hugo, é porque uma das perguntas que a gente recebeu foi exatamente essa. Qual a diferença do seu trabalho como médico legista na PCDF e na PF? Perfeito, Aí você vai responder agora. perfeito. Na Polícia Federal, tem uma grande diferença que é PCDF você abarca o Distrito Federal. Polícia Federal você abarca a União, todo o Brasil. Então a gente está em Brasília e a gente acaba viajando muito. A gente viaja em missões. Eu particularmente acho isso muito legal. É muito bom você sair da rotina, conhece lugares diferentes, faz um trabalho que não é o do dia a dia. A gente acaba viajando muito. É diferente isso em relação aos IMLs, em que a demanda chega até você, né? Na Polícia Federal, normalmente você vai até a demanda, você se desloca. E nisso a gente atua em parceria com IMLs locais. Agora a gente tem até o nosso necrotério, a gente já trouxe alguns corpos em aviação própria da Polícia Federal para fazer aqui. Eu E visitei, ficou bem legal. acaba Muito sendo bom. uma casuística mais variada, mais diversificada, né? A gente atua em causas indígenas, a gente atua, assim, demandas infinitas que vão aparecendo, né? São demandas bem variadas. Isso é também interessante, não cair numa rotina. E ô, Hugo, você é um cara, talvez no Brasil não tenha alguém melhor para dizer qual é a diferença entre a PCDF e a Polícia Federal, né? Eu acho que não tem outro colega que foi da PCDF para Federal ou da Federal para PCDF. Então, então vamos aproveitar que você está aqui para perguntar essas coisas. Me diz, se pudesse, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer assim, três vantagens da Polícia Federal e três vantagens da PCDF, sei lá, alguma coisa assim. O que é melhor em um, o que é melhor na outra, o que é pior em uma e pior na outra? Vantagem da Polícia Civil, do IML e da PCDF. É uma instituição já mais antiga. Então, assim, já está mais estabelecida, já tem mais estrutura e tem mais mão de obra, né? Nem sei quantos médicos tem lá hoje, mas, sei lá, entre 60 e 100 eu chutaria. E o IML novinho agora, viu? Novinho, grande, bonito, maior da América Latina, não é isso? Exatamente. O quadro de médicos legistas, se eu não me engano, é de 160. Mas 160 é quando o quadro está cheio. No momento deve ter em torno de 80, né, Isso. a 100 ali. Se eu não me engano, tá exatamente 80 ocupado. 50%. Isso é uma vantagem, você ter um efetivo maior, porque você consegue organizar em setores, né? Você consegue ter um setor de patologia, um setor de psiquiatria. Na Polícia Federal nós somos poucos, então não tem setores, né? Todo mundo é igual ali. Todo mundo. Você acaba que, assim, alguns têm mais afinidades com algumas coisas, mas todo mundo está ali junto, fazendo o mesmo serviço. Meio que faz tudo, Faz né? tudo. Pau para toda a obra. A vantagem na Polícia Federal. Uma vantagem pessoal, essa questão do horário flexível, é maravilhosa. E aí, para quem gosta, essa questão das viagens, eu particularmente gosto bastante. Eu não ia muito no começo porque tinha minha filha pequena, tinha recém-nascida. Agora está um pouquinho maior, já consigo viajar mais. É uma experiência que, assim, eu recomendo, eu acho muito bom. Então, eu considero isso uma vantagem na Polícia Federal. Sem contar que vai recebendo também, né? Vai recebendo uma diária também. Tem essa diária para ajudar. Não que isso vai fazer toda aquela diferença, mas Um mini incentivo. não é ruim. Tá um incentivozinho ali. Vou Isso. te lembrar de uma outra vantagem da PF. O salário hoje está maior. O salário está maior. Quando eu entrei na Polícia Civil, era o mesmo, né? Eram corporações irmãs. Aí quando abriu o concurso, o que o Pedro passou, eu pensei, né? Mas por que eu vou fazer? É o mesmo salário. Não tem por que fazer. Aí não fiz. Mas tá sempre reajustando. Inclusive hoje, viu, Paulo? Saiu a notícia. Não sei se você viu. O governador já está pensando no nosso reajuste. Então, ainda bem. Maravilha, maravilha. Vamos tentar chegar perto da Polícia Federal de novo. A ideia é essa. Inclusive está na notícia. A ideia é chegar na PF. Essa questão do salário, assim, no longo prazo, ela é incerta, né? Quem vai ficar maior. É muito isso. Assim, eu lembro justamente do povo antigo falando que ML pagava, assim, infinitamente mais que a Secretaria de Saúde. Hoje já não é mais assim. Então, isso, assim, a gente não
consegue prever, né? Consegue saber hoje, né? O retrato de hoje. Exatamente, exatamente. E assim, eu sou um pouco mais velho que você, né? A gente tem quase a mesma idade. Não, eu sou muito mais velho que você. Mas eu, hoje, por exemplo, eu já não gostaria tanto na minha rotina de ficar viajando demais. Então, eu já considero que na PCDF, por ser, né, uma área de abrangência muito pequenininha, só o quadradinho do DF, para mim é melhor. Porque hoje, por exemplo, eu estava de plantão. O meu plantão não vai sair daqui do Distrito Federal, né? Se eu for mudado de sessão, por exemplo, chego lá amanhã no meu trabalho e o meu chefe vira para mim e fala: ó, nós te mudamos de sessão. No máximo, eu vou mudar de andar, porque todo o trabalho dali do departamento está dentro de um mesmo prédio, né? Então, eu não vou. Isso para mim é uma vantagem. Na Polícia Federal, tudo bem que você falou que os médicos todos estão, né, pelo menos aqueles que estão no setor de medicina legal, estão em Brasília. Mas isso não é uma garantia, porque vamos imaginar que nesse próximo concurso, sei lá, chame mais alguns médicos e o diretor da Polícia Federal queira fazer um núcleo de medicina legal lá no Rio de Janeiro, lá na Bahia, lá no, sei lá, pode acontecer, né? Sim, é possível. Perfeitamente possível de acontecer. É perfeitamente possível. E tem essa questão pessoal, né? Que assim, viagem, né, para um é vantagem, para outro não. E quanto a isso, na Polícia Federal, o ideal é que você goste de viajar para estar lá, né? Mas pode não gostar também. Mas você não gostar não quer dizer que você não vai viajar, você vai viajar menos. Mas já aconteceu lá, não é regra, mas já aconteceu quando estoura a bomba, geralmente é a situação bem complicada, né? Tem 2 de férias, 1 de atestado. Numa situação dessa, a gente teve 2 missões em paralelo, ao mesmo tempo. Então, tinham poucos colegas, 2 viagens simultâneas. Falaram, ó, todo mundo está aqui, quem não está de férias vai viajar. Metade para um lado, metade para o outro. Então, se você não gosta de viajar, você vai viajar menos, mas eventualmente vai acabar tendo que viajar também. Uhum. Qualquer emprego público tem, às vezes a gente tem que engolir, né, umas determinações. E, assim, lógico, sempre que possível, pretende-se atender, né, os gostos de todo mundo. Mas o serviço, às vezes, ele demanda essas ordens que aí a gente tem que cumprir. Só mandar um alô aqui, o Perito Walker. Ela tá aqui na nossa live. Perito Walker, perito criminal em Goiás. Perfeito. Nosso parceiro ali, nosso grande amigo, Perito Walker. Legal, um abraço para ele. Vamos dar uma olhadinha em umas perguntas aqui, professor Renato, porque nós já estamos chegando no nosso prazo aqui, porque como é que é o nome da sua esposa mesmo? Natália. A Natália já está esperando, ela está contando o tempo ali, ela está do outro lado ali, ó, falando, ó, tá chegando a hora de liberar o Hugo. Vamos lá, vamos dar uma olhada nas perguntas. Mas eu ainda tenho uma pergunta para o Hugo. Hugo, aí hoje você está na PF, você acumula com alguma outra coisa? Não, estou só na Polícia Federal. Mas você tem colegas que acumulam. Tem colegas que acumulam isso, que judicializaram, né, que a polícia a princípio não deixa, nega, né? Mas judicializaram, a Constituição garante direito e acumulam um cargo público. A polícia tem que negar porque ela é obrigada a negar, né? O direito administrativo manda negar, mas a justiça libera. E só para curiosidade, eles têm outro emprego público ou particular? Público. Sei de 3 colegas, todos empregos públicos. Com particular, ainda não vi nenhum caso lá. Só vi público. Assim, acredito que possa também, mas nunca vi um caso concreto. Tem uma pergunta da Jéssica que ela pergunta: essa definição das viagens é comunicada com quanto tempo de antecedência? Eu acho que normalmente, né, com algum tempo, porque você me falou que semana que vem você está viajando. Semana que vem eu estou viajando, exatamente. Isso depende, Jéssica. Tem viagens que você planeja. Igual a gente faz algumas exumações. Aí você combina antes, marca a data mais apropriada. Mas tem missões que, assim, que são agora. Não é a regra, mas acontece, ó. Viagem tem que ir alguém amanhã. Quem pode, ou quem está escalado. Acontece. Eu já tive, inclusive, viagem assim, dia no mesmo dia. Mas não é a regra, é a exceção. De modo geral, você consegue planejar com um tempo de antecedência, ou pelo menos ali, alguns dias de antecedência, né? Ó, vai ter uma viagem daqui 3 dias. Consegue dar um tempinho ali, ainda que curto, para conseguir manobrar. Legal. E Hugo, para a gente já ir, né, vamos nos encaminhando para o final.
se você pudesse encontrar com aquele Hugo que estava terminando a faculdade, que, na verdade, são os nossos colegas que estão aqui hoje, né? Os médicos e dentistas que estão escutando ao vivo aqui, e todos aqueles que vão terminar também escutando depois nas nossas plataformas. A gente sempre disponibiliza as nossas lives no Spotify, no YouTube, e aí muito mais gente a gente consegue alcançar muito mais gente. O que você daria de dica para quem está começando agora ou quem ainda nem começou e está pensando em fazer o concurso? O que o Hugo, que já passou na PCDF, já foi médico legista da PCDF, já passou na Polícia Federal, hoje é um perito criminal federal, médico da Polícia Federal, o que esse Hugo de hoje, com essa experiência toda, aí 10 anos de concursado, né, tanto em um concurso quanto em outro, o que você daria de dica para esses colegas? O que eu teria para falar seria mais ou menos nessa linha de que quem está do lado de cá já esteve do lado de lá. Ou seja, essa transição que parece assim, parece muito impossível e lógico, ela é possível, ela acontece. Ela é difícil, ela demanda bastante. Então, assim, demanda que você se dedique, demanda que você tenha tempo para isso, ou que manobre seu horário ali para isso, mas ela é possível, ela acontece. Então, assim, o que eu diria para o Hugo lá de trás, né, para os colegas lá de trás, é o seguinte: vale a pena. É sugado, não é fácil não vou mentir, mas vale a pena, o esforço se paga. Bom demais. Que legal, que legal. E Hugo, as pessoas olham para a gente, para você, deve ter muita gente olhando agora falando assim, cara, ele é um extraterrestre, ele é de outro planeta, ele fez o que ninguém conseguiu fazer. E aí é que eu te pergunto, você é extraterrestre ou você só se dedicou o tanto que você precisava se dedicar? Exatamente isso. Como eu falei, eu já estive do lado de lá e eu olhava assim, com olhos assim para os professores, né? Justamente isso. Nossa, ele é um extraterrestre. Ele fez a coisa impossível. E é exatamente isso. Não sou extraterrestre, é uma pessoa bem comum, bem do bolo ali, que passa despercebido. Mas é dedicar, né? Parar um tempo da vida, estudar, criar sua metodologia, que cada um tem sua metodologia de estudo, né? Um funciona com vídeo, outro com PDF, outro só, exclusivamente questão. Mas o fato é, tem que estudar, tem que dedicar. E é isso, a dedicação. Não é ninguém. Você está concorrendo com seres humanos iguais a você, com problemas do dia a dia, com dificuldade. E vai vencer quem conseguir se dedicar mais ali e absorver mais. Perfeito. Professor Renato? Não, só tenho a agradecer ao Hugo. Pô, muito legal essa história. Tanto a da PCDF quanto a da PF. A gente sabe que são instituições irmãs e você conseguiu fazer esse feito de atravessar as duas, né? Participar das duas. Que legal. Muito, muito bom. Parabéns pela trajetória. Parabéns pelo profissional que você se tornou aí durante esses anos na perícia. É muito legal ver gente assim que realmente abraçou a causa pericial, né? A causa forense. Legal. E obrigado pela disponibilidade aqui também. Obrigado à sua esposa, a Natália. Obrigado. Seu filho ou Minha filha? filha, Filha. Júlia. Então, obrigado à sua filha também por disponibilizar o pai para estar aqui com a gente. Obrigadão. Quero agradecer, professor Renato, professor Paulo Enio, o convite. Para mim é uma satisfação muito grande participar aqui com vocês. E parabéns pelo trabalho de vocês, né? Quem me dera ter o perito VIP na época que eu estudei. Eu tenho certeza que sua história vai ser assim uma peça fundamental para estimular outros médicos, outros dentistas a também se tornarem peritos. Isso é bem legal. É uma fonte de inspiração, com certeza, viu, Hugo? Também queria te agradecer muito, agradecer aí a instituição que te liberou. Não é a PF nem a PCDF, é a Natália, né? E a sua filhinha. Obrigado mesmo. Cara, como eu falei pro Pedro, anteontem, Pedro Emerick, que é o colega dentista, perito criminal federal, que esteve aqui conosco, ele falou uma coisa que você falou bem parecido. Você falou assim, parecia que o concurso estava se desenhando para mim. E a mesma coisa que eu falei para ele, eu vou falar para você. Não era o concurso que estava se desenhando para você. Era você que estava se desenhando para o concurso. Era você que estava se adaptando
e se dedicando e fazendo tudo o que era preciso para que você fosse o aprovado, um dos aprovados, pelo menos, daquele concurso. Então, às vezes parece que é o alinhamento dos astros, às vezes parece que é sorte, mas não. Isso chama dedicação, isso chama esforço, empenho. É o que a gente faz para se moldar àquele sonho que a gente tem. E quando a gente vai atrás com toda essa dedicação, com todo esse esforço que você mostrou que teve, cara, a chance de dar certo é muito grande, né? Porque quando a gente quer uma coisa, realmente a gente quer, porque é diferente você falar assim, eu quero ser uma... E você não fazer o que precisa ser feito. Agora, quando você realmente quer, deseja, tem um sonho de fazer alguma coisa, a gente é imparável, né? A gente consegue tirar força da onde a gente não tem, a gente consegue tirar tempo da onde a gente não tem. Quando eu resolvi me dedicar para o concurso da Polícia Civil do DF, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava em 2 ou 3 consultórios, eu dava aula em 2 faculdades, eu não tinha tempo praticamente para estudar. E eu vi aquele foco, aquele objetivo, eu falei, essa vaga vai ser minha. Ninguém vai se dedicar tanto quanto eu vou me dedicar. Ninguém vai virar à noite como eu vou virar até o dia da prova, né? E aí a gente vai atrás daquele sonho com uma intensidade tamanha. A intensidade é tal que parece que o concurso está se moldando a mim, mas não. É a gente que se molda ao concurso e a gente termina merecendo mais do que qualquer outra pessoa. E essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para os nossos colegas. Não basta você comprar um curso preparatório, perito VIP, por exemplo. Não basta. Não basta você pedir um livro na Amazon e deixar esse livro chegar e você não fazer o que precisa ser feito. Não basta você virar para o seu marido, para sua esposa e falar assim, eu acho que eu vou fazer o concurso. Não basta. A dedicação, ela tem que ser integral. Ela tem que ser... Hoje o professor Renato postou um memezinho, né? Um desenho ali no nosso perfil do Instagram, que era assim, o Pedro Emerick, né? 1 ano de dor, estudando, em cima dos livros ali, em cima da bancada, e embaixo, 50 anos de liberdade. E aí ele mergulhando, fazendo o que ele gosta de fazer hoje. E é justamente o que a gente vê acontecendo com os colegas, né? São colegas que realmente se dedicaram, tiveram ali uma dor, uma dificuldade, porque estudar não é fácil. Estudar dói, estudar é solitário, estudar machuca ali, principalmente no começo, que você ainda não está habituado, mas vem com uma recompensa, e principalmente para aqueles que se dedicam mais, vem com uma recompensa que, assim, é difícil da gente contar para as pessoas como é bom, né? E eu vejo em você, inclusive, que passou de um concurso para outro, o tanto que você se realizou estudando e depois virando um perito médico legista, um perito criminal federal. Então, olha, parabéns, eu me orgulho muito de ter sido seu professor. Você é um cara fantástico, não só dentro de sala de aula, mas pelo pouco que eu te conheço, você é um cara nota 1000 e, só tenho a agradecer por estar aqui com a gente hoje. Agradeço esse convite, me coloco à disposição dos professores, dos colegas que participaram da live. Qualquer dúvida que tiver, me coloco à disposição. Muito obrigado mesmo pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela presença aqui, pela companhia de vocês. Então, qualquer dúvida é só mandar um direct aqui no nosso Instagram do Perito VIP. A gente está com a Operação Federal até domingo. Essa Operação Federal funciona assim. O cara quer se preparar para o concurso, os 2 concursos que você passou, PCDF e PF, ele vai com um esforço só se preparar para esses 2 concursos. Lá no combo federal, ele vai ter acesso a 3 cursos. Um, que é o pré-edital, para começar a se preparar a partir de hoje. E os outros 2, para quando saírem os 2 editais. Um da Polícia Civil do DF e outro da Polícia Federal. Então, são 3 cursos numa oferta só. E aí o cara se prepara para os 2 concursos de uma vez. Quem quiser, quem tiver interesse, é só mandar um direct para a gente, que a gente explica como é que funciona a oferta e explica como é que você vai se tornar um colega do professor Renato, do professor Paulo N., ou do professor, ou do doutor Hugo, que está aqui com a gente.
e já passou pelas duas instituições. Valeu? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Renato. Boa noite. Boa noite, Hugo. Valeu. Boa noite, professores. Obrigado, boa noite, boa noite. colegas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.